Eu disse que a reforma do Paulo Guedes morreu, né? As pessoas ficam zangadas. Está torcendo contra. Eu torcendo contra a reforma? Vamos ter amor à história. Os programas estão todos na internet. Eu sou favorável à reforma. Quem não é favorável à reforma é o Bolsonaro. Aliás, ontem o Paulo Guedes, comentando numa reunião com prefeitos, falou, não, o presidente tem pontos da reforma que ele é contra. Mas ele teve o grande mérito, o papel dele era mandar a reforma. Não, é aí que eu falo. Paulo Guedes, não vai se meter em política, não é a sua área, cara. Né? Sua área é outra, não se mete com política. Não tem essa de o papel do Bolsonaro é mandar a reforma. Porque a PEC da reforma, uma proposta de emenda constitucional, qualquer um pode fazer, desde que seja parlamentar, ué. Não precisava o governo ter feito uma PEC da reforma. A PEC da reforma poderia ter sido enviada por alguém do PSL. Ou de algum outro partido. Se a PEC saiu do governo, se o Bolsonaro foi levar simbolicamente a PEC para o Congresso, então esta PEC é do governo. Se é do governo, tem que ter o Bolsonaro como seu principal defensor. E fim de papo. Só que não tem. Num dia como hoje, em meio a essa crise, ele decidiu ir ao cinema. Né? Lembra o filme, matou a família e foi ao cinema. Ele matou a reforma e foi ao cinema. E eu acho curioso porque, sim, eu acertei tudo, né? Paguei o preço, inclusive acertar tudo. Mas não tem nem, assim, não é bola de cristal, é lógica. Eu não sei por que é que tem empresário surpreso. Por quê? De onde vem a surpresa? É isso que eu não entendo. O que é que o conjunto dos fatos indicava? Para onde apontava o conjunto dos fatos? Não era para isso que está aí? Não, mas é que a gente imaginava que ia ter milagre, vai ver que é isso. E não tem milagre. Né? Tem milagre só no filme que o Bolsonaro foi assistir. Em política não tem. Como lembra o glorioso Delfim Neto, milagre é acontecimento sem causa. É isso que é milagre. Na política, os acontecimentos têm causa. Na natureza, os acontecimentos têm causa. Agora, nós estamos lidando com um grupo de pessoas que têm certas vocações místicas, né? E acham que as coisas caem do céu. E elas não caem. Falemos de Previdência, vamos lá. Irritados com o presidente Jair Bolsonaro, líderes do Centrão começam a discutir a possibilidade de desenterrar a reforma da Previdência do governo Michel Temer, Reinaldo, e votá-la de uma forma para desafiar o governo, né? Uma resposta ao governo diante da falta de articulação política. Desde a semana passada, integrantes de partidos que apoiam mudanças nas regras das aposentadorias, mas estão descontentes com o tratamento de Bolsonaro ao Congresso, começaram a considerar ignorar a proposta do ministro Paulo Guedes. Deputados e presidentes de partidos disseram que a ideia surgiu em conversas informais. Inicialmente fizeram a avaliação de que o texto do ex-presidente Michel Temer era menos duro, mais palatável e com projeções de economia mais factíveis e transparentes. O ministro Paulo Guedes, a gente lembra, quer economizar R$1 trilhão em 10 anos. Em 2017, quando o ex-presidente Michel Temer apresentou a proposta dele, esse projeto previa poupar R$800 bilhões em 10 anos. E a proposta aprovada na Comissão Especial sobre a Reforma da Câmara, já um pouco mitigada, fechou o valor em 600 bilhões. 600 bilhões e com algumas mudanças que falavam em fazer, ficaria em torno de 400 bilhões.
vocês aí, operadores de mercado, vocês estão querendo ganhar um pouco de dinheiro ou querem fazer com que seus clientes ganhem um pouco de dinheiro no médio prazo? Apostem nos 400 bilhões e olhe lá. E tá bom. Né? É o máximo que vai acontecer. A reforma do Guedes morreu. Quem matou a reforma do Guedes foi o presidente Jair Bolsonaro. Ele matou a reforma do Guedes não aderindo à reforma, fazendo críticas subrepetícias ao texto, deixando claro que o compromisso não era dele, mas seria do Congresso, com os seus ministros, em especial o ministro Sérgio Moro, hostilizando o presidente da Câmara, com o próprio Bolsonaro se negando a negociar com os partidos, com essa, como eu vou chamar? Vou chamar de gentalha. Com essa gentalha eleita pelas redes sociais, só preocupada em ficar fazendo live no Congresso, em vez de ir lá fazer negociação política, com essa conversa mole de vigaristas, fazendo um confronto entre velha e nova política, com as paixões corporativistas que foram eleitas no PSL, que é uma bancada de gente que também não quer reforma porque agride parte de sua base eleitoral, com a incapacidade do Bolsonaro de dizer por que ele quer reforma, com a falta de diálogo do próprio Paulo Guedes com os atores políticos reais, não é? Vamos seguir. Líderes de 13 partidos, Reinaldo, anunciam que vão alterar os trechos da reforma da Previdência que tratam do benefício de prestação continuada e também da aposentadoria. Uma nota sobre o assunto... Aposentadoria rural. Sim. Uma nota sobre o assunto foi divulgada hoje à tarde pelo líder da maioria na Câmara, Aguinaldo Ribeiro. No texto, o grupo ressalta que qualquer reforma da Previdência deve ter como princípios maiores a proteção aos mais pobres e mais vulneráveis. Ao todo, as legendas somam 291 deputados. Os partidos que aderiram ao protesto foram MDB, DEM, PP, PSDB, PR, PRB, PSD, PTB, Solidariedade, Podemos, Cidadania, que é o antigo PPS, PROS e Patriota. Tirando os parlamentares do PSL, o presidente Jair Bolsonaro precisa do apoio de mais 253 deputados para conseguir aprovar essa reforma. Tem uma outra conta boa aqui. Olha só, preste atenção numa coisa. 13 partidos, até lá está no meu blog, eu botei a imagem do abaixo-assinado, digamos assim. 13 partidos disseram, nós não queremos, não se vai mexer com a aposentadoria rural. Sim. Não é assim, nós queremos, não mexe com a aposentadoria rural. É simples assim. Então, hoje, as regras da aposentadoria rural, se não me falha a memória, mulheres se aposentam aos 55 anos, como idade mínima, homens 60. Na mudança do governo, passaria a ser tudo 60. Isso. A contribuição mínima, que hoje é de 15 anos, passaria para 20 anos. E se exigiria uma contribuição anual, pelo menos, uma base de R$600 por ano. Esses partidos disseram, não vai ter. No caso do benefício de prestação continuada, o governo hoje paga um salário mínimo para deficientes e para idosos em situação de pobreza a partir dos 65 anos. O Guedes veio com a ideia, vamos passar a pagar a partir dos 60 para idosos em situação de pobreza, mas não um salário mínimo, sim R$400. E depois passaremos a pagar um salário mínimo a partir dos 70 anos. Esses 13 partidos disseram, não, com isso nós nem vamos mexer. Já está fora, esquece. E também não aceitamos desconstitucionalizar, está lá no documento, a reforma da Previdência. Esses 13 partidos somam 291 deputados. Tá? 291, esses 13.
A oposição ao Bolsonaro tem 150 deputados. Juntos são 441 deputados. A Câmara tem 513. Sobraram 72. Dos 72, 62 são do PSL. O PSL não é unânime na reforma. O delegado Valdir já chamou de abacaxi e disse que precisa de uma faca ou de um facão para descascar o abacaxi, sinal de que ele também e o PSL não vão apoiar a reforma. Por exemplo, boa parte da bancada do PSL é formada de policiais que não aceitam a reforma como está. Então sobraram 72, os 72, 62 são do PSL, que não tem unanimidade, e o governo precisa de modestos 308 votos para aprovar a PEC, que são os 3/5 da Câmara, também chamado de 60%. Enquanto isso, o presidente vai ao cinema. Enquanto isso, o presidente fica atacando a chamada velha política. Enquanto isso, eu estou com o peito aberto, estou meio oferecido aqui, mas é uma coisa meio sexy para quem está acompanhando na internet, eu não tinha visto. Vou botar o peito peludo. Enquanto isso, o presidente vai ao cinema. Enquanto isso, ontem ainda, depois de toda a pacificação suposta, olha que bonito, o Alexandre Garcia, que é um jornalista bolsonarista, não tem nada demais ser bolsonarista, apenas é preciso dizer. Qual o problema? Né? Quando tinha jornalista petista, eu sempre falei, ele é um jornalista bolsonarista. E você é o quê? Corintiano. Olha aqui. Fez um vídeo dando uma porrada no Rodrigo Maia. Uma porrada dura mesmo. Dizendo que o Rodrigo Maia só estava descontente que o sogro dele, o Moreira Franco, tinha sido preso. Moreira nem é sogro exatamente, ele é padrasto da mulher do Rodrigo e os dois nem rezam a mesma cartilha, nem são da mesma igreja política, digamos assim. Mas uma questão factual, o Alexandre Garcia tem a opinião que ele quiser, isso é problema dele. Ele tem direito à própria opinião como todos nós, não tem direito aos próprios fatos, aí não, né? As rusgas vinham de antes, a coisa já não estava boa, não teve nada a ver com a prisão. O presidente Jair Bolsonaro já havia dito, depois de conversar com o Maia, e o do Maia falar das dificuldades com os partidos, que ele, Bolsonaro, estava enfrentando pressões da velha política, associando o Maia à velha política. Não? O Alexandre Garcia não só falou que o problema do Maia era de natureza familiar, associando a um político preso ilegalmente, diga-se de passagem, mas sim. Né? Como endossou o ataque que o Carlos Bolsonaro fez. O que o Bolsonaro fez com esse vídeo do Alexandre Garcia? Botou no dele. Isso depois de ter dito que classificação e que queria se entender com o Congresso. Vem cá, olha aqui, olha no olho do tio Rei. O olho do tio Rei. Você não tem o direito de estar surpreso. Não me venha com essa. Ai, não, isso aqui é que eu votei no Bolsonaro porque eu era contra o PT. Só tinha o Bolsonaro? Contra o PT? Tinha mais ninguém? Ah, mas é que também eles não tinham votos. Bom, eles não tinham votos porque você, inclusive, não votava neles. Precisa ver, foi por causa da reforma que você votou no Bolsonaro? Foi mesmo. Pensa bem, foi por causa da reforma? Não teria sido por causa de outras coisas? O Bolsonaro está sabotando a reforma. E isso é muito sério. Se eu fosse de esquerda, a essa altura eu estaria aplaudindo.
Ah, eu sei, hoje tem muito esquerdista vendo o programa. Por favor, fiquem aí. Ó, bacana. Eles só sabem que eu não sou um deles. Mas eles gostam também por isso. Porque eu sou claro no meu pensamento, eu sou claro no meu posicionamento. E rejeito fascistoides por princípio. Não falo fascistas, eu falo fascistoides. Esse negócio de chamar todo mundo de fascista é realmente errado. De fascistoide não é não. Fascistoide é atuar à maneira dos fascistas. Aí sim. Aí esse oide quer dizer isso. Não é isso? Ninguém tem o direito de estar surpreso, não. E aí fazem escolhas erradas. Agem de maneira errada. Venham cá. Paulo Guedes ia à CCJ. Eu estou comendo a quadra para a gente voltar atrás. Paulo Guedes ia à Comissão de Constituição e Justiça hoje. Marcou de ir à Comissão de Constituição e Justiça. Sim. Então, uma Câmara que já se sente desprestigiada, com quem ninguém negocia, com quem ninguém fala, partidos largados à deriva, líder do governo no Congresso indo tirar foto com militares, sabe-se lá por quê. Vai ver, tem muito voto lá para a Previdência. Né? Eu estou me referindo a Joyce Hasselmann, né? Que agora começou a pagar das suas redes sociais todos os paus que ela deu no passado nos militares. Só que na internet, né? Aí você que criticava a esquerda, criticava? Só vai ver quando é que eu justifiquei golpe, quando é que eu justifiquei essas coisas. Eu chamei golpe de golpe dando palestra no Clube Militar. Né? Não tem essa. Eu sei o que eu penso. E faz tempo. Com bibliografia. Então, com uma Câmara enxovalhada, com uma Câmara em que o líder do PSL, que é o partido do governo, chama a reforma de abacaxi, o ministro da Economia marca de ir e não vai. Assim, o Rodrigo Maia disse, não é sinal de desprestígio, ele prestigia a casa, porque afinal de contas ele quer a reforma. Só que o Rodrigo Maia, ele fala institucionalmente pela casa, mas não fala pelos deputados. Ora, queridos, é evidente que não pegou bem. E aí, tem algumas coisinhas. O governo falou que queria transformar, deu a entender que queria transformar o Paulo Guedes numa espécie de articulador político da reforma. Aí eu até fiz um postzinho brincando, eu disse, desde quando o Paulo Guedes tem habilidade para negociar politicamente? Muito ao contrário. Ele não é uma pessoa muito tolerante com o contraditório. E não existe negociação política sem o contraditório. O grande erro do governo Bolsonaro é demonizar a própria ação política. Quando chega alguém para conversar, quando chega alguém para negociar, é isso que se faz em política. Eu escrevi 5 posts a respeito disso. Política é sim a arte da conciliação na divergência. Atenção, o líder político. Atenção para esse conceito aqui, que é importante. A formulação é minha, mas ela deriva da leitura de um monte de coisa. O líder político, seu Fábio Cuba, o senhor que conhece muito bem lá a família Castro. Sim, tá? claro. O líder político é aquele que consegue manter um maior número de pessoas descontentes unida. Não é o maior número de contentes, é o maior número de descontentes
de pessoas descontentes unidas. Sabe por quê? Porque cada descontente ali abriu mão de uma parte do que queria em benefício daquilo que queria. E, portanto, tem um monte de descontentamentos. Não queria isso, não queria isso, não queria aquilo, mas quero o principal. E no principal a gente converge. Né? E atenção para um outro conceito. Só os extremistas é que vivem em estado de permanente gozo intelectual. Aí sim. O terrorista, o terrorista, psicanaliticamente falando, psicologicamente falando melhor, ele vive em estado de gozo permanente. Porque ele está aferrado à sua concepção, ele não abre mão e ele está planejando a eliminação do outro, que é o seu grande momento. Ainda que, no caso dos terroristas suicidas, ele próprio morra. Assim como esses que saem matando as pessoas por aí. Esses vivem em gozo permanente. Os democratas é a insatisfação permanente. E o líder político verdadeiro, isso é uma lição de política muitíssimo importante. O líder político verdadeiro é aquele que consegue juntar o maior número possível de pessoas insatisfeitas. O Bolsonaro não entende isso. O Carlos Bolsonaro não entende isso. Estão falando agora de haver uma mudança na comunicação do governo. Espero que nessa mudança de comunicação do governo, quem quer que seja escolhido, né? Eu vi que o nome, acho, do Fábio Van Garten tá circulando. É o mais cotado, é. Que seja, é uma pessoa que conhece a área. Espero que essa pessoa escolhida entenda esse pressuposto. Porque ficar alimentando as redes sociais e ficar alimentando a base que elegeu o Bolsonaro com aquilo que ela quer ouvir, isso é alimentar o chamado gozo permanente. E que não resolve nada porque não vota a Previdência, não vota coisa nenhuma. Atenção, esse governo é muito ruim de comunicação. Mas só a comunicação não resolve o problema do governo. A comunicação resolve um problema do governo quando tem algo a ser comunicado. A propaganda, para ser eficaz, ela tem que ter lastro. Algo tem de estar acontecendo, algo tem de estar sendo feito. Senão, não adianta. E é uma gente que, se ouvisse um pouco mais os seus críticos, não faria tanta porcaria. Mas acontece que só quer ouvir os seus áulicos, seus puxa-sacos. Por exemplo, a decisão de rever a pesquisa sobre a alfabetização. Já voltou atrás. Eu dei uma porrada aqui ontem. Quando eu dei a porrada aqui ontem, os bolsonaristas ficaram babando ódio. Os poucos que ainda ficam aqui no chat, porque graças a Deus eles migram para o seu nicho. E aqueles que elogiaram a decisão, que agora critiquem então o governo. Por quê? Porque tem um pateta como ministro da Educação, nomeado por um sujeito que é o autoproclamado e auto-intitulado filósofo e professor Olavo de Carvalho, que acha que é preciso ter uma... Ele falou por metáforas, mas para quem diz que o Bolsonaro precisa se comportar como Ivão Terrível, ele está propondo um banho de sangue no país para eliminar adversários. Só que esse sujeito se senta ao lado do presidente num jantar na Embaixada do Brasil em Washington
e é saudado como o grande guru do governo. Venham cá. Que partido político nomeou 2 ministros? Não vale falar o DEM, porque não foram nomeações do DEM. Cota pessoal. Cota pessoal. Que partido nomeou 2 ministros? Nenhum. O Olavo de Carvalho nomeou 2. Ah, porque a gente não faz toma lá da cá. Isso é um toma lá da cá ideológico. Ajuda a aprovar a reforma da Previdência? Não ajuda a aprovar nada. Causa confusão, causa divisão. Ah, você está querendo ajudar o governo? Olha para mim, eu não quero ajudar ninguém. Nem desajudar. Estou fazendo uma brincadeira com a palavra. Não quero nem ajudar nem atrapalhar. Eu quero fazer jornalismo. Não é? Eu sempre disse, Bolsonaro não está em pé na reforma da Previdência, não está em pé na reforma da Previdência. Bolsonaro não está dando bola para a Previdência, não está dando bola para a Previdência. Bolsonaro está criando confusão no Congresso, está criando confusão no Congresso, está aí, rachou com o presidente da Câmara sem nenhuma necessidade. Por nada. Falta unidade ao governo, falta fundamento, falta princípio, falta saber por que se quer governar. E de resto, a reforma da Previdência nunca foi uma proposta dele, sempre foi uma proposta de Paulo Guedes. Só que o Paulo Guedes não foi eleito por ninguém. E o mercado esqueceu esse tempo todo que a reforma da Previdência se vota no Congresso Nacional. E que o Congresso Nacional precisa de lideranças que saibam conversar com o próprio Congresso e com a sociedade. E o que tem lá é um bando de amadores deslumbrados, né? Que não sabem literalmente o que falam. Não é isso? Não foi falta de advertência, espero que as coisas entrem no eixo e que se faça alguma reforma. A do Paulo Guedes, como vocês viram, já foi.